pedimos. E desde já, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Glória, glória, glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tadinha na tela, tá vendo? Tá muito baixo. Tá lá pelo ladinho dela. E aqui, ó, vem nessa daqui, ó. Tá bom? O primeiro dia já está perto do Senhor, amém? Ah, você regulou. Aí agora sim. Glória a Deus. Tá bom? Vai. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Amém. Abra nossas Bíblias em Jonas. Capítulo 1. Glória a Deus, irmão. Espera um pouquinho, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1. Irmãos, eu confesso que estou muito nervosa. Muito mesmo. Você nem imagina o quanto. Mas Deus vai usar essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Para a família e Jonas primeiro. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitais, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Glória a Deus, amém? Então, que Deus está falando que Jonas foi desobediente à palavra do Senhor. Deus mandou ele ir para o lado direito e ele foi para o lado esquerdo. Então ele desobedeceu, ele foi desobediente à palavra do Senhor. Então, irmãos, que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. Deus está falando para nós ser obedientes. O que ele mais quer, que agrada a ele, é a obediência. Ele não prefere o sacrifício. Ele prefere que nós sejamos obedientes à palavra dele. Então, irmão, aí Jonas, irmãos, se levantou. Ele pensou que ia enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana, irmão. Nós podemos enganar o homem, mas a Deus nós não podemos enganar, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Ele está de olho, Ele está nos observando. Ele está nos observando a cada momento, a cada detalhe. Tudo que nós venhamos a fazer, Ele está nos observando. Então, irmão, Jonas, ele comprou uma passagem. Ele comprou uma passagem e foi para Tarso. Deus mandou ele ir para Tarsis, ele foi para outro lugar. Então, irmão, Deus ficou observando ele a todo momento. E ele pegou um navio. Ele pegou um navio e foi viajar para outro lugar. Porque ele não queria pregar a palavra do Senhor.
ele fugiu da presença do Senhor. Então, irmão, que nós não venhamos fugir do nosso chamado, porque Deus nos chamou. Foi Ele que nos chamou. Não foi o homem que nos chamou. Foi o nosso Deus. Que nós não venhamos fugir da presença dEle, como Jonas fez. Se nós fugirmos da presença do Senhor, irmão, depois vem as consequências. Vem a consequência, e as consequências é muito grave mesmo. Porque nós venhamos pagar pelo nosso erro. E quem estiver ao nosso redor, irmão, a nossa família, eles vão sofrer as consequências junto conosco. Amém? Então, irmão, aí Jonas, ele pegou um barco. Aí ele desceu, ele foi para o sótão, ele foi se esconder. Aí ele foi dormir, aí ele dormiu um sono profundo. Aí Deus mandou uma tempestade tão grande, irmão, que todos os marinheiros do navio ficaram todos desesperados. E não sabia o que estava acontecendo ali, quem que estava errado ali. Então eles lançou sorte. A sorte caiu de quem? De Jonas. Aí ele foi falar com Jonas. E Jonas falou assim que era ele que estava errado. Que era para jogar ele no mar, que o mar ia se acalmar. Então, irmão, quando nós passamos por uma tempestade, é Deus que permite nós passar por qualquer coisa na nossa vida. Deus permite. Não é que Ele nos castiga, Deus nos castiga, Deus não mata ninguém. É a nossa desobediência à palavra do Senhor. Que nós venhamos obedecer a Deus em todos os momentos, quando Deus falar, faça isso. Nós venhamos fazer o que Ele está mandando nós fazer. Quando a nossa liderança também, irmão, falar, faça isso, nós temos que obedecer à nossa liderança. Porque Deus colocou os anjos, que é esses anjos, a nossa liderança na igreja, para nós obedecer à nossa liderança. Eu também, eu estou falando de mim também, que eu também vim obedecer à nossa liderança. Porque foi Deus que colocou a nossa liderança para cuidar de cada um de nós, irmão. Que nós venhamos obedecer à palavra do Senhor. Amém? Então, irmão, quando jogou Jonas no mar, a tempestade se acalmou. Então, era Jonas que estava fazendo as coisas tudo erradas da presença do Senhor. Então, que nós venhamos fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Às vezes, irmão, a gente faz, Deus fala uma coisa, então nós pensamos que nós estamos fazendo certo. Então, nós não obedecemos a vontade dele. Nós queremos obedecer a nossa vontade, o que vem no nosso coração. E o nosso coração, irmão, é enganoso. Ele engana nós. Então, se nós for obedecer o nosso coração, nós estamos fazendo tudo errado. Nós temos que obedecer ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, irmão, o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele não erra, irmão. Ele quer o melhor para nós. Ele faz tudo perfeito na nossa vida. Amém? Então, irmão, quando lançou Jonas no mar, a tempestade se acalmou. Então, quando nós desobedecemos a vontade dele, nós não fazemos o querer dele, ele permite muitas coisas acontecerem na nossa vida. Eu digo por mim, eu, irmão, aconteceu muitas coisas na minha vida. E eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer a vontade do Senhor, que eu tinha que fazer o querer do Senhor, e eu não fazia o querer do Senhor. Eu não queria servir ao Senhor, eu não queria o meu chamado, aceitar o meu chamado, porque Ele me chamou para ser uma ovelha na casa dele. Quando foi para mim ser levantada como uma ovelha, eu não aceitava, eu não queria ser uma ovelha na casa do Senhor. Então Deus permitiu acontecer muitas coisas na minha vida. Deus permitiu que eu perdesse a minha vida. Aleluia, Jesus, é forte, Deus. Quando eu perdi a minha filha, o chão caiu. O chão caiu.
Eu fui psicóloga, fui psiquiatra. E eu queria que aquilo, aquela dor, saísse do meu coração. O que eu mais queria era que a dor se acalmasse. Eu tomava remédio, ia no psicólogo, psiquiatra, e aquela dor não passava. Eu tomava remédio, aquele remédio só fazia acalmar, tirar tudo da minha mente. Aí aquilo tirou da minha mente, mas depois, quanto remédio que eu estava tomando, fazia um efeito, aí aquela dor ficava no meu coração. Aí, irmão, aconteceu. Eu não buscava Deus, eu não ia na presença do Senhor, eu evitava buscar a presença do Senhor, e na casa do Senhor eu fugia das coisas que Deus tinha para a minha vida. Aí chegou um tempo que eu não conseguia dormir, eu não dormia, eu ficava a noite todinha acordada, sem conseguir dormir. Aí eu começava a fazer crochê, eu fazia crochê, para ver se aquela dor saía do meu coração, mas aquela dor não saía do meu coração. É Deus! Aí, irmão, comecei a pegar a Bíblia, abrir a palavra do Senhor, eu comecei a ler a palavra do Senhor. Quando eu comecei a pegar a palavra do Senhor, eu li a palavra do Senhor, aí aquilo acalmava o meu coração. Aí eu lia a palavra do Senhor, buscava a presença do Senhor. Aí eu fui entender que tudo isso aconteceu para me buscar a presença do Senhor, para me aceitar, irmão. Aceitar o que eu não queria aceitar. Era o meu chamado na casa do Senhor. Eu fugia da presença do Senhor. Eu fugia do meu chamado. Eu sentia que eu tinha que aceitar. Eu sentia no meu coração. Eu sentia a presença dele. Eu sentia que eu tinha que voltar para a casa do Senhor, ir para a casa do Senhor. Mas só que eu resisti. Mas não adianta a gente resistir, né? Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta nós se esconder, não adianta nós correr. Porque Deus, irmão, Deus pega nós. E Deus pega nós, irmão, de um jeito que nos dói. Então, irmãos, não espere acontecer algo para você aceitar. Para vocês aceitar o teu chamado. Não faça como eu. Busca a presença do Senhor. Busca mesmo. Aceita o chamado que Ele designou para a tua vida. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, os remédios não adiantavam nada. O que adiantou foi quem? Foi Deus. Foi Jesus. Foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que me fortaleceu. Foi a palavra do Senhor que me renovou, irmão. Foi Ele que me renovou. Foi Ele que me fortaleceu cada dia mais. Eu buscava mais e mais a presença dele. E eu me arrependo. Me arrependo tremendamente de não ter buscado ao Senhor antes, depois de ter acontecido o que aconteceu na minha vida, que eu reconheci que só o Senhor é Deus, que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença dEle. Que nós precisamos dEle. Nós precisamos pedir para Ele que nós precisamos dEle. A cada momento. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que acalma o nosso coração. É Ele que restitui tudo na nossa vida. É Ele que restitui a nossa saúde. É Ele, só Ele. Sem Ele, nós não somos nada. Nós devemos se arrepender, irmão. Se arrepender de nós não ter conhecido Ele antes. Eu me arrependo de não ter conhecido o meu Senhor antes. Glória a Deus! De eu ter fugido da presença do Senhor. Então, irmão, Jesus, Deus,
mandou um peixe engolir Jonas. E quando o peixe engoliu Jonas, o que aconteceu? Jonas se humilhou ao pé do Senhor lá dentro. Só que ele estava lá dentro, ele orou. Ele se humilhou aos pés do Senhor. Ele chorou aos pés do Senhor. E o Senhor, irmãos, o Senhor viu o coração de Jonas. O Senhor viu que o coração de Jonas estava sendo sincero. Estava sendo sincero na presença do Senhor. Senhor, ele ouviu a oração de Jonas. Jonas clamou, Jonas se humilhou, Jonas chorou na presença do Senhor. Que nós venha nessa noite se humilhar aos pés do Senhor. Que nós venha nessa noite falar para o Senhor que sem Ele nós não somos nada. Que nós precisamos dEle, que nós precisamos da presença dEle nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, irmão. Que nós venha cumprir o nosso chamado. O nosso chamado, irmão, na presença do Senhor. Que nós não venha fugir. Que nós não venha nunca mais fugir da presença dEle. Amém? Então, irmão, quando Jonas se humilhou, quando Jonas chorou, e Deus viu o coração de Jonas que estava sendo sincero, e que ele tinha se arrependido dele ter feito isso, dele não ter cumprido a vontade do Senhor na vida dele. Então, Deus fez o que na vida de Jonas? Deus fez o peixe vomitar Jonas. Deus fez o peixe vomitar Jonas. Sabe onde o peixe vomitou Jonas, irmão? Lá no Tarsis, aonde ele não queria pegar a palavra do Senhor. Ele não queria pegar a palavra do Senhor, porque ele sabia que quando ele pegasse a palavra do Senhor naquele lugar, ia haver arrependimento. E quando houvesse arrependimento, irmão, Deus ia perdoar aquele povo. Então Jonas não queria. Jonas sabia que Deus era misericordioso. E quando as pessoas se arrependessem, Deus ia fazer um milagre acontecer naquele lugar. E quando nós também, quando nós se arrepender de todo o nosso pecado, que nós se arrepender de coração mesmo, não de palavra, não de boca, só de boca para fora, mas com o nosso coração. Então Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai ouvir o nosso clamor, e Deus vai fazer, Deus vai ouvir as nossas orações, e Deus vai fazer um milagre acontecer nas nossas vidas. Amém? E que nessa noite, irmão, hoje é a campanha. Por essa causa, me coloque de joelhos. Coloque as suas causas, irmão, nos pés do Senhor. Coloque as suas causas no altar do Senhor. Que nessa noite nós venhamos se ajoelhar aos pés do Senhor. Que nessa noite nós venhamos se humilhar aos pés do Senhor. Que nessa noite nós venhamos se ajoelhar e pedir perdão de todos os nossos pecados. Que nós venhamos ser obedientes. Que Ele quer, irmãos, que nós seja obediente à palavra dEle. Que nós venhamos obedecer à palavra dEle, à vontade dEle, para Ele cumprir, irmão, a promessa na nossa vida. Nós temos que ser obedientes à vontade dEle. Amém? Muito obrigada, Jesus, porque eu estava muito nervosa, mas agora, aqui em cima, Deus me acalmou. Me acalmou meu coração. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tudo que Ele vai falar da minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu creio na vitória. Eu creio no milagre. Eu creio na vitória de cada um de vocês, irmãos. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela presença dEle neste lugar. Por eu sentir a presença dEle neste lugar. Por cada um de vocês sentir a presença dEle. Amém? Irmãos, coloca a mão no coração. Eu vou fazer uma oração por cada um de vocês nesta noite. Amém? Feche os olhos. Querido Espírito Santo, eu coloco, querido Espírito Santo, cada um dos teus filhos, querido Espírito Santo, nas tuas mãos nesta noite. Neste altar, querido Espírito Santo. Que nesta noite, querido Espírito Santo, o Senhor venha manifestar o teu poder na vida de cada um dos teus filhos. O Senhor venha manifestar a tua glória, querido Espírito Santo. Que cada um, querido Espírito Santo, venha
Que cada um, querido Espírito Santo, venha fazer o querer do Senhor, querido Espírito Santo. Não o nosso querer, mas o querer do Senhor, querido Espírito Santo. Que cada um nessa noite, querido Espírito Santo, venha falar com o Senhor, venha se humilhar aos pés do Senhor, querido Espírito Santo. Que nessa noite, querido Espírito Santo, o Senhor venha fazer, querido Espírito Santo, milagre, querido Espírito Santo, e prodígio acontecer na vida de cada um dessa noite. Que nessa noite, querido Espírito Santo, o Senhor venha, querido Espírito Santo, renovar. Renova, querido Espírito Santo, cada um dos teus filhos. Manifesta o teu poder sobre a vida dos teus filhos, papai. Manifesta a tua glória, querido Espírito Santo, nesta noite, querido Espírito Santo. Visita, querido Espírito Santo, cada um. Visita o coração nesta noite de cada um, querido Espírito Santo. Toca, querido Espírito Santo. Toca, querido Espírito Santo, nesta noite em cada coração, querido Espírito Santo. Que cada um, querido Espírito Santo, venha ouvir as suas vozes. Que cada um, querido Espírito Santo, venha fazer nessa noite, querido Espírito Santo, o querer do Senhor. Não o nosso querer, querido Espírito Santo, mas o querer do Senhor, querido Espírito Santo. Fortalece, querido Espírito Santo, cada um dos teus filhos nesta noite. Renova, querido Espírito Santo. Capacita, levanta cada um dos teus filhos com poder, autoridade e unção. Que cada um, querido Espírito Santo, venha te obedecer, querido Espírito Santo. Que cada um, querido Espírito Santo, não venha fugir, querido Espírito Santo, do chamado, papai. Do chamado que o Senhor tem para cada um nessa noite, querido Espírito Santo. Manifesta o teu poder na vida de cada um dos teus filhos, papai. Manifesta a tua glória. Guia os passos de cada um, querido Espírito Santo de Deus. Guia os caminhos de cada um, querido Espírito Santo. Que cada um, querido Espírito Santo, venha fazer a vontade do Senhor e o querer do Senhor, querido Espírito Santo. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, papai. Toda honra, toda glória, querido Espírito Santo, seja dada a ti, papai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, querido Espírito Santo, cada um dos teus filhos nesta noite, papai. Desde já, querido Espírito Santo, eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.